Muito bom dia para você que ligou o seu computador agora. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas aqui na TV Estadão. Eu sou a Camila Tulinski, sou jornalista e psicóloga e a cada semana trago um tema interessante aqui para a gente trazer no Facebook. Hoje vamos falar sobre o uso frequente de tablets e celulares por parte das crianças. Será que esse uso frequente pode atrapalhar o desenvolvimento da fala e da comunicação dos pequeninos? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a neuropsicóloga Gisele Callier, tá aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Gisele? Tudo bom bem, dia. Camila. Bom dia. Obrigada bom pela dia presença. Obrigada a você pelo convite. Do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, a fonoaudióloga Ana Lúcia Duran. Como vai, Ana Lúcia? Tudo bem? Bom dia, Camila. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente vai começar com a área neural. Quero saber o que acontece no cérebro das crianças, principalmente o cérebro em formação, né, Gisele? O que acontece quando a criança usa muito tablet, muito recurso digital no celular? Você pode explicar pra gente? Claro, olha, os efeitos são bem nocivos. Por quê? Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro funciona pelo efeito do prazer. Então, assim, se o uso de celulares e aparelhos eletrônicos não propiciasse prazer, certamente nós não estaríamos aqui fazendo esse programa. Então, a base é a liberação de uma substância chamada dopamina. E a dopamina, ela é liberada quando existe um grande prazer associado, uma satisfação. Então, se para nós, né, quer dizer, adultos, isso já pode se tornar um vício, para um cérebro em formação, que possivelmente não conhece muitas outras formas ainda de prazer. Se para uma criança pequena, para um cérebro em formação, você já oferece de cara esse tipo de estímulo, que vai direto na área do prazer, então você está provavelmente estimulando essa criança a um vício, né? E por que dá prazer? Porque é uma informação nova a cada minuto, a cada segundo, então são muitos estímulos, e o cérebro, ele se estimula muito pela novidade, pelo aprendizado. O cérebro infantil busca o quê? Aprender, né? Então, junta duas coisas muito perigosas, quer dizer, a vontade de aprender de um cérebro em formação e o estímulo maravilhoso, por um lado, né, que o celular, vou chamar de celular, os aparelhos eletrônicos em geral oferecem. Então, é bastante danoso. Ana Lúcia, eu fico pensando, o seu trabalho, o manejo essencialmente de comunicação, né, da fala, e que acaba vinculando com a escrita. No seu manejo clínico, como é que você observa as crianças usando tablets, celulares e a tecnologia? Até para a gente fazer um comparativo com antes e depois, quando você começou na clínica de fono, como é que era e agora com a tecnologia? Sim, dá para fazer um comparativo assim. Na verdade, a tecnologia tem os seus prós e os seus contras, né? Quando a gente pensa numa criança menor que 2 anos, realmente é um estímulo muito danoso. Por outro lado, se a gente pensa numa criança, num pré-adolescente com uma questão de dificuldade de comunicação, como por exemplo a dislexia, a tecnologia vem trazer alguns recursos bastante interessantes. Então, existem alguns aplicativos, alguns caminhos que se utilizam que são interessantes, né? Isso é digamos, um avanço. Eu tenho 25 anos de formada, então eu acredito que a tecnologia tem os seus prós e seus contras. Nessa relação, principalmente com algumas dificuldades, ela vem trazer benefícios bastante interessantes. No caso, quando você... Bom, a tecnologia muda a cada instante, né, Ana? Então, eu acredito que você tem observado nas crianças uma certa diferença. Agora, quer dizer, será que elas aprendem mais rápido a escrever graças a esses aparelhos móveis? E aí tem uma dificuldade em escrever com a letra cursiva, no papel. Você consegue notar? A questão motora é algo que acaba sendo prejudicada, porque, né, o que se usa hoje é o dedinho na tela touch. E pouco se faz os movimentos adequados aí para desenvolver algumas questões do ponto de vista da motricidade fina. Por outro lado, crianças que têm dificuldades motoras, que são sindrômicas, por exemplo, se beneficiam bastante porque é uma forma de comunicação, uma forma de poder se comunicar pela escrita mais fácil, porque eu só preciso de um movimento de dedo, né? Não preciso fazer todo o caminho para fazer uma escrita mais
elaborada. A Ana Lúcia falou um ponto interessante sobre a dislexia, e acho que é interessante a gente ter esse espaço aqui no Mentalistas para falar um pouco mais sobre isso. Sim. O que é a dislexia e, de fato, a tecnologia pode contribuir nesses quadros com os pacientes, doutora? Sem dúvida, eu acho que ainda a especialista melhor para falar da dislexia ainda é a fono, então eu vou deixar daqui a pouco para a Ana. O que eu queria destacar da fala dela, Camila, é essa questão da parte motora, não é? Então, assim, nós temos uma inteligência, né, motora, uma inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo em movimento. E isso é muito forte numa criança. Então, no cérebro em formação, quer dizer, uma criança, ela usa muito essa inteligência física, ou usava, né? Então, assim, o perigo do uso excessivo é quando a criança deixa de usar o seu corpo para explorar o ambiente, até para ter noções de física, ou seja, espaço, velocidade, peso, força, tudo isso é transmitido pelo uso do corpo, né? Pelo uso físico. Então, se você limita a um uso apenas digital, né, de brincadeiras, as brincadeiras tradicionais, se você olhar, pega, esconde, pula corda, elas desenvolvem uma inteligência sinestésica, que é a base das demais. Então, o que acontece? Você tem a impressão de que está desenvolvendo uma inteligência, uma comunicação através de um aparelho eletrônico. Na verdade, você está limitando e a criança perde a oportunidade de desenvolver e conhecer o próprio corpo, que dá autoestima, poder, todo o relacionamento entre as crianças. Então, assim, é fundamental que ela tenha outras oportunidades, porque até a linguagem, né, a dislexia também, né, tem suas bases físicas e motoras. Então, é importante que venha tudo a seu tempo. Né? No caso da dislexia, você pode trazer algumas informações para a gente? Quais são os sinais, os sintomas? A dislexia, na verdade, é uma dificuldade de leitura, né? As pessoas têm uma dificuldade de codificação, tá? São pessoas com inteligência normal ou acima da média. Isso é uma característica importante para um diagnóstico diferencial. E na hora da escrita, então as crianças que estão nesse processo de alfabetização têm uma dificuldade muito grande e às vezes a tecnologia pode favorecer no sentido de trazer palavras que vão ajudar na memória visual e que vão contribuir nesse sentido. Por outro lado, a linguagem se desenvolve pelo corpo mesmo. Então, questões espaciais, questões de esquema corporal, que são fundamentais para o desenvolvimento, se perde pelo uso excessivo da tecnologia. Então, eu acho que a questão mais importante nesse momento é saber quando e como utilizar. Eu fico pensando se, no caso da tecnologia, não só a dislexia, mas outras doenças também, outras patologias, se o excesso de estímulo que vem desses aparelhos eletrônicos não pode prejudicar mais o paciente. O que você acha? Sim, eu acho que o excesso de estímulo ele é negativo, né? Como a Gisele comentou antes, essa questão do prazer. Então, isso também vai entrar em outras questões, porque a criança ela começa a ter dificuldades de ser resiliente, de, né, suportar determinadas frustrações, porque a tecnologia está ali favorecendo isso o tempo inteiro, muito rapidamente. Ele tem estímulo-recompensa. Então, isso é muito importante em termos de formação para a vida, não só para um determinado momento ali do desenvolvimento. Por outro lado, volto a dizer, crianças sindrômicas, por exemplo, que têm questões de pegar um lápis para poder escrever, podem ter acesso à questão da escrita através da tecnologia. Então, no meu consultório, quer dizer, como neuropsicóloga, eu recebo, sim, muitas queixas, né, de crianças com dificuldades de interação, por exemplo. Então, quando vem com dificuldade de dislexia, eu encaminho para os colegas fonoaudiólogos, né? Mas quando vem com essa dificuldade mais de interação, né, ou são crises, às vezes, de irritabilidade, até já tem um nome para isso, não só para as crianças, é a nomofobia. Nomofobia? Nomofobia. Então, a definição da nomofobia é a dependência patológica de instrumentos, aparelhos eletrônicos, né? E o nome vem de no-mo,
no mobile, em inglês, né? Então, estar sem os aparelhos celulares, vamos dizer, em português seria isso. Então, não é só na criança, obviamente, é nos adultos também, né? Então, ainda não está no manual das doenças, dos transtornos, né? Esse transtorno, mas assim, não duvido nada que no próximo esteja. Porque são crises, assim, que são confundidas com crises de ansiedade generalizada, é a fobia que nós temos, eu coloco nós, porque os adultos também, né? De não estar perto dos seus aparelhos celulares, de não estar com internet, com sinal. Então, entra num desespero mesmo, né? Eu acho que isso pode ser bem preocupante, principalmente para as crianças, sobretudo quando elas estão entrando no ambiente escolar, que é o momento que a criança vai se inserir numa outra, né, numa outra instituição, que é a instituição escola, e que ela precisa interagir com os amiguinhos. Quer dizer, se ela já chega na escola com essa dependência de aparelhos, como que ela vai iniciar, não é? Isso pode comprometer o desenvolvimento social da criança? Gisele? Totalmente, Camila. Quer dizer, social, a linguagem, o social, porque as habilidades sociais, elas são habilidades mentais também aprendidas. A gente não se dá conta, porque talvez nós aqui, enfim, tenhamos aprendido por observação. Mas tem muitas crianças que têm dificuldade de aprender regras sociais só por observação. Então, são crianças que precisam aprender, que nós ensinemos, a como se comportar socialmente, né? Então, se ela não recebe isso, certamente de um aparelho celular não vai receber, né? De um aparelho eletrônico. Se ela não vê isso, o exemplo nos seus pais, ou seja, se os adultos também não estão se comportando bem, também não estão sendo bons modelos. Então, como cobrar da criança que ela saiba fazer amizade, que ela saiba uma brincadeira de, como chama aquele parlenda, músicas e aquelas brincadeiras que a gente fazia com a mão, que são fundamentais para o desenvolvimento da escrita, porque fazem parte de um processo de consciência fonológica, de percepção, som, letra, que são o alicerce para aprender a ler e escrever. Então, as brincadeiras com parlendas, com rimas, enfim, são extremamente importantes. E isso realmente priva, né, o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos priva as crianças de um desenvolvimento tanto do ponto de vista da linguagem, quanto até dessa questão da noção espacial e temporal que é necessária para poder escrever um texto mais tarde, por exemplo, né? São funções extremamente importantes. E o que me preocupa muito, Camila, na verdade, eu recebo crianças muito pequenas para diagnóstico. Que idade, mais ou menos? 2 anos e poucos meses. A queixa normalmente ainda não fala. Tá? Eu quero saber então qual que é a idade para falar, porque acho que muita gente está com essa dúvida, deve ter vários pais e mães aí que ficam com essa dúvida, né? Principalmente os de primeira viagem, né? Quando será que meu filho vai começar a falar e tudo mais? Então, até os 2 anos, eu quero a opinião de vocês duas, da Foro e da neuropsicologia, né? Vamos juntar na verdade, assim, durante o primeiro ano de vida, todas as experiências que a criança tem, tanto sensoriais quanto afetivas, de interação com o outro, é o que vai garantir o começo dessa fala. Se ela for bem estimulada nesse primeiro ano de vida, então, por volta de 1 aninho, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 no máximo, começam as primeiras palavras, que curiosamente são mamãe, papai, são palavras que tem sons bilabiais, porque existe uma lógica nisso, né? A boca, ela é o lugar onde a criança mais tem experiências sensoriais no primeiro ano de vida. Então, a lógica de aquisição dos sons da fala vem a partir daí. Então, sons bilabiais, P, B, M, depois T, D, né? Que a linguinha sobe, depois QG, porque ao engolir é a parte onde mais é estimulada. Então, existe uma lógica de aquisição de sons. Por volta de 1 ano, mais ou menos, começam as primeiras palavras. Aos 2 anos, eu já preciso falar algumas frases, né? Pequenas frases, justapor palavras. Então, quando uma criança chega aos 2 anos sem falar nada, ou falando só o mamãe e papai, ou com alguns comportamentos de comunicação inadequados, normalmente o fonoaudiólogo é a primeira pessoa que se depara com essa situação, né? Porque vai para fono para ver se aprende a falar. Então, e aí o perigo, não é que, na verdade, nós temos um mecanismo cerebral que é chamado de poda neuronal. O que é a poda neuronal? São as conexões entre os neurônios que não são utilizadas, o cérebro simplesmente descarta. Então, o perigo é assim, da criança até 2 anos, então, não conseguir, enfim, emitir as palavras esperadas, só ter contato com aparelhos eletrônicos, o que o cérebro entende? Isso não vai ser necessário, né? Porque há uma economia de energia. Então, esse é um processo que na criança é mais forte, e justamente
justamente por volta dos 2, 3 anos, existe a grande poda. Poda no sentido mesmo que nem árvore, né? Então, assim, as ramificações que não foram estimuladas adequadamente, elas são desprezadas, não é? Então, tem aquela história que se falou muito de janelas de aprendizagem. Tal. Sim, existe uma lógica nisso, né? Então, o cérebro da criança é muito mais plástico, ele é muito mais propício para as adaptações. Então, se você usa só uma área dele, ou seja, do touch ou uma coisa visual, sem som, você está limitando o cérebro e informando para esse cérebro de que é só isso que você vai precisar na vida, né? E o resto pode ser eliminado. Eu fiquei pensando, Gisele, se a gente não vai ter uma geração de adultos sem essa poda neural. Se desde pequenos não são estimulados, não é? Sim. É possível isso? É possível, eu acho que já está acontecendo, né? Então, é que nem a história do aquecimento global e já está acontecendo, né? Então, a ideia acho que é bem por aí. Então, quando chega num restaurante, por exemplo, né? Para esperar comida, põe espera fazer, né? E tem uma outra diferença muito importante, desculpa, eu lembrei de uma outra coisa, que é assim, as crianças, elas não têm a experiência do trabalhar. Então, nós adultos trabalhamos no celular. Então, eu vivo falando, meu filho que já nem é tão criança, eu estou trabalhando. Mas você também usa muito celular, mãe, mas eu estou trabalhando, né? Só que a criança trabalhar não existe. Talvez mais tarde um pouco uma lição, né? Mas, então, os pais estão brincando no celular. Então, uma ideia seria você começar a discriminar para uma criança, principalmente as pequenas, né? Olha, isso aqui é um momento de trabalho. O que é trabalho? Eu estou conversando com o meu chefe, eu estou conversando com o meu cliente. Olha, aqui nós vamos brincar, esse aqui é um joguinho, enfim. Então, começar a ensinar a tecnologia, porque ir contra, né, vai ser difícil, né? E aí o importante, na verdade, Gisele, que eu acho nessa questão do ensinar, é a relação, a interação, porque a tecnologia está aí, a gente não vai fugir dela. O que a gente precisa é ensinar as crianças, estar junto com. Muitas vezes essa questão da alimentação é algo que me incomoda bastante, porque durante pelo menos os 2, 3 primeiros anos de vida, a alimentação, e se a gente for fazer aí um estudo, lembrar um pouquinho de como era o nosso almoço há alguns anos. É tão diferente, né? Estar almoçando, uma refeição em família era algo importante, porque era onde as pessoas conversavam, trocavam informações, até discutiam, dependendo da situação. E hoje, a criança, para comer, ela precisa ter o desenho ligado ali no tablet. Então, ela já perde um momento muito importante de interação. Se a gente pensar numa criança pequena que está aprendendo a nomear as coisas, né, a olhar nos olhos do outro, ela perde muito, porque... E aí as pessoas falam, mas o meu filho só come com tablet. Você ensinou a fazer diferente? Pois é. É que dá trabalho, dá trabalho. Né? E aí o tablet passa a ser, né, a babá eletrônica, que está ali o momento que a família precisa que a criança fique quieta. E em determinados momentos da vida, a interação é fundamental para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento e o tempo todo, né? Quer dizer, a interação, esse olhar, esse olho no olho, ler nas entrelinhas, conhecer as emoções, se colocar no lugar do outro, porque o tablet não te permite, né? Você se colocar no lugar ou de um personagem, não permite isso. E isso faz muita falta, né? O desenvolvimento da empatia. Eu acho que tem uma outra questão muito importante, que esses danos que o uso excessivo traz, eles não são visíveis. Então, é diferente de você, enfim, ver uma criança andando num parapeito de uma janela. Ela está correndo risco, você vai lá e protege, né? Agora, como os riscos não são aparentes e não são imediatos, e o pior, a impressão que a gente tem quando vê uma criança pequena usando um aparelho desses, nossa, como ela é inteligente, né? Que inteligente. Ela já sabe mexer no celular com um aninho ali, mexe no celular. Manda WhatsApp para as minhas amigas, eu já ouvi isso no consultório, né? Enfim, Fala os números em inglês, na verdade ele está repetindo, né? Que tá lá escrito. Papagaio de pirata. Perfeito. Então, isso ilude os pais, né? Que estão encantados com o seu bebê e tudo que, na verdade, a gente acaba esperando é que seja uma criança inteligente, né? E como para nós, de uma outra geração, né? Já foi difícil aprender, né? Então, ver uma criança que nasce aparentemente sabendo, né? É muito encantador. Então, acho que a primeira questão é essa, cuidado, os riscos não são aparentes. Então, a hora que for dar dificuldade de aprendizado
lá no primeiro ano, que agora chama segundo, enfim, quando ela for aprender a escrever, mas por que será? Né? Por que será? Então, as bases estão nessa primeira infância. Estou recebendo aqui no Mentalistas dessa semana a neuropsicóloga Gisele Calia e também a fonoaudióloga Ana Lúcia Duran. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão do isolamento ainda das crianças e aproveitar esses dois mundos, a neuropsicologia e a fonoaudiologia também, para saber sobre a questão do diagnóstico de algumas doenças, por exemplo, o autismo, né? O espectro autista, que tem uma das principais características, o isolamento. É possível que os profissionais da saúde se confundam um pouco com esse diagnóstico? Quer dizer, o isolamento, então isso aqui, não, está muito isolado, não está falando com ninguém, né? Pega todas as características ali, né, da doença e diz, não, ele é autista, ele tem um grau de autismo mais leve ou mais agressivo. É possível que haja essa confusão e eu queria que vocês fizessem um alerta também para os profissionais de saúde que podem ser pegos aí, né, nessa situação. Frente às novas tecnologias, todos estamos aprendendo, não é? Não, perfeito. Pode comentar. Porque realmente, assim, do diagnóstico básico, né, dos sintomas, é envolvido relação social e linguagem. Então, são as duas áreas aqui representadas, né? Realmente, o que parece é que, nossa, teve um aumento do caso de autismo, né? Então, realmente, no meu consultório, eu passei a receber várias crianças com hipótese diagnóstica de síndrome do espectro autista. Para fechar esse diagnóstico, quais são os critérios? Olha, existem, assim, vários questionários, né, importantes, validados até para a população brasileira, tá? A gente não pode simplesmente achar, ele tem dificuldade de relação social, interação social e de linguagem, é autista. Esse diagnóstico, inclusive, não é dado pelos profissionais como neuropsicólogo, fono, ele é um dado pelo neuropsiquiatra infantil. Exatamente, baseado, assim, existem testes, eu faço algumas avaliações neuropsicológicas, significa o quê? Avaliação das funções outras, né, de atenção, função de memória. Então, existe todo um conjunto de sintomas e de características que precisam ser contemplados para você poder dizer que o diagnóstico é esse, né? E principalmente na área da linguagem. Na área da linguagem, é possível fazer um alerta com relação a isso? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, as crianças chegam para mim com a queixa de não falar. E quando a gente vai avaliar os comportamentos, a gente precisa entender um pouquinho como funciona essa criança nas relações, como funciona essa família, porque através, muitas vezes, da descrição comportamental que nós, profissionais da saúde, fonoaudiólogos, psicólogos, enviamos para o médico, porque a consulta do médico acaba sendo uma consulta menor, eles têm pouco tempo para avaliar a criança. Então, quando nós temos esse contato com a criança e fazemos a descrição comportamental, a gente vai dando dicas de como essa criança funciona. E realmente, assim, essa questão do isolamento é fundamental, né, como um diferencial no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Só que a gente precisa entender como funciona essa criança, né? E às vezes é importante promover um estímulo diferenciado durante um tempo para ver se essa criança vai mudar. Porque o autista, ele pode melhorar em determinadas questões, mas a interação social é algo muito marcante no diagnóstico de transtorno do espectro. Portanto, assim, antes de fechar um diagnóstico em crianças muito pequenas, é necessário promover uma estimulação, né? Orientar bem essa família, orientar a escola que a criança frequenta, para realmente saber se essa criança está ou não dentro do espectro autista. E normalmente quando a criança chega no seu consultório com esse problema de isolamento, mas fala, vocês fazem um trabalho com a família, a escola e a criança? Sim, é imprescindível? É fundamental. A gente precisa cuidar da criança em todos os lugares onde ela está. Na família, na escola, e o processo terapêutico, muitas vezes, ele até ensina a mãe, o pai, a babá, quem estiver com a criança, a brincar, a interagir. E a partir desse momento, a gente vai observando que a criança começa a ter intenção de comunicação, né? Que é algo que dentro do espectro a gente não vê, né? Não observa. Então, a intenção de comunicação, ela é fundamental para a gente fazer um diagnóstico diferencial aí dentro do espectro autista. E muitas vezes, né, eu estava comentando com elas antes de começar o programa, a gente recebeu uma criança há pouco tempo, que eu entreguei um livro para saber como é que a criança ia manipular esse livro, tá? Uma criança que veio com, né, uma queixa de não fala, com 2 anos e pouquinho. A criança não conseguia abrir o livro, eu dizia, abre, ela
não entendia qual era essa ordem e passava o dedinho na capa do livro, como se fosse uma tela. Não acredito! Isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a criança nem sabe o que é um livro. Não, essa criança exatamente não sabia o que era um livro, nunca tinha visto um. Não, e esse exemplo me fez lembrar também numa situação de teste, porque os testes estão, assim, alguns poucos informatizados, a maioria dos testes é lápis e papel. Então, eu comprei um teste caríssimo, né? Cheguei, o primeiro cliente, ele tinha já 6 anos, né? Qual teste que era? É o VISC 4. Aí, quando eu pedi para ele, enfim, apontar umas figuras, né? Ele tentava deslizar a figura como se fosse para encaixar no lugar que faltasse, como se fosse um quebra-cabeça, vamos dizer assim, né? E eu olhei aquele material novinho, carésimo. Eu falei, será que já está obsoleto, né? Na primeira criança. Eu falei, olha, é papel. Papel a gente não consegue que ele se mexa sozinho. Você precisa só apontar, né? Quantos anos a criança? Esse já tinha 6 anos. A queixa já era também a dificuldade de alfabetização. Na verdade, ainda até precoce, mas enfim, já tinha essa preocupação. Né? No seu caso, a criança tinha quantos anos, essa do livrinho? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Então, a gente tem duas etapas da infância, né, diferentes, porque de 6 anos já está, né, na escola, ele falando, espera-se, né, que esteja, e de 2 anos está ali, né? E curiosamente, assim, depois de 2 semanas de orientação para a família, essa criança mudou bastante o comportamento. Já soube que era um livro. Já, naquele momento já entendeu que era um livro e que o livro é bacana também, né? Porque muitas vezes as crianças, né, com essa super tecnologia, elas esquecem que ler um livro, que, né, as figuras do livro são muito importantes, são interessantes também, né? É possível brincar com o livro, é possível aprender com o livro. E de uma forma diferente do que é dado tecnologicamente. Sim. Por quê? Porque a criatividade e a imaginação, elas dependem de menos estímulos, ou seja, se está tudo pronto, né? Mesmo numa televisão, enfim, quer dizer, se está tudo pronto e dado, né? Quer dizer, o que papel cabe para a imaginação? Então, a leitura tem essa potência, né? Você lê, você imagina do jeito que você quiser o seu personagem, você antecipa. E até essa questão de você virar folhas, você pegar um livro, a parte sensorial, ele é pesado, ele é cheiroso ou não, você tem uma ideia de velocidade, quanto falta para eu acabar de ler? Nossa, o livro é grosso, não é? Então, num tablet, não é? A história é a mesma, mas as letras também não têm imperfeições, né? As letras são digitadas, enfim, não existe... A página é sempre do mesmo tamanho, ou, enfim, não tem numeração, a numeração, enfim, é diferente a forma como você manuseia. E isso manda informações diferentes para o cérebro. Já fizeram, inclusive, estudos, né? Quer dizer, da leitura num tablet e da leitura num livro, assim, quais são as áreas do cérebro que se iluminam, ou seja, que são ativadas, né? É infinitamente maior o número de áreas que você estimula pela leitura, pelo livro. Pelo papel, porque a parte, de novo, sensorial, ela conta muito. Eu lembrei de uma história, pessoal, vou contar aqui, que acho que é legal compartilhar um pouco. O meu pai, por exemplo, ele sempre lia as histórias para mim, isso na década de 80, né? Então, 30 anos atrás, pelo menos, tinha esse... Meu pai contava as historinhas e eu ficava ali imaginando. A minha mãe não, ela já criava as histórias e contava ali, arte do improviso também. E uma outra coisa que eu achava fantástico, eu não sei se existe mais, mas se existe talvez em sebo, uns disquinhos de história que você colocava na vitrola e a criança ouvia. A Disney fez muito isso, né? Histórias infantis. Então eu ficava ouvindo aqueles discos e acho que as imagens mentais iam se formando. Coisa que no tablet, né? Você não tem isso, já está tudo muito mastigado. Então acho que a gente podia fazer um resgate disso, Sim. principalmente os pais, né? Camila, eu faço um projeto de estimulação precoce numa escola, o que você está me contando me remeteu a uma situação que eu vivi há poucos dias. Então, eu, em geral, dentro da minha, né, programação, eu conto histórias para as crianças. As crianças pequenas, por volta dos 4 anos, têm uma necessidade muito grande de ver o livro, ver a imagem do que eu estou contando. E às vezes eu faço algumas brincadeiras com eles e digo, não, hoje vocês vão escutar. Mas onde está a história? A história está na minha cabeça e vai entrar na sua cabeça. Né? Eles falam, mas como isso é possível? Então, você tem que contar para as crianças, e essa questão do auditivo é fundamental. Quantas pessoas hoje apresentam dificuldades ditas aí de alteração de processamento auditivo, né? Que virou uma febre, mas as pessoas não aprendem a ouvir. Né? E isso é, digamos, uma consequência também desse uso excessivo
nocivo da tecnologia, porque o visual é fundamental, mas e o ouvir? Eu consigo escutar? Eu consigo prestar atenção no que estão me dizendo, né? Então, isso é algo muito importante. As crianças precisam aprender, muitas vezes, a escutar. E se não escuta, imagina a personalidade desse indivíduo quando ficar adulto, né? Exatamente, porque essa parte afetiva, né? Quer dizer, ela passa muito pelo toque, pelo som, o som da voz da mãe, né? O som ele acalma muito mais do que visual. O visual excita, né? Então, as dificuldades de sono têm sido muito frequentes. Então, recebo também bastante queixa. Meu filho não dorme, né? Então, assim, porque o tempo que um estímulo que chega por um aparelho tecnológico faz no cérebro, demora muito mais para diminuir, para se acalmar, do que um estímulo humano, né? Então, na verdade, o uso excessivo desses aparelhos, ele realmente traz problemas de depressão, ansiedade, irritabilidade, tudo que é em excesso, né? A gente já está na reta final do programa, mas eu preciso de 2 opiniões aqui para os nossos pais, mães e responsáveis, ou os profissionais de educação, enfim, todo mundo que lida com a criançada. A partir de qual idade é recomendável, então, o uso de tablets e celulares? Assim, eu sei que não tem uma verdade absoluta e rígida. A partir de 2 anos e 3 meses você pode deixar seu filho mexer, mas tem alguma luz aí para os nossos pais? Eu quero saber da área neuro e da área da fonoaudiologia também. As academias de pediatria, né, têm procurado encontrar essa régua de corte, né? Então, eles colocam muito apertado, né? De 0 a 2 anos, nenhum contato, nada. Até 6 anos, 1 hora por dia, depois só 2 até a adolescência. Quer dizer, isso eu acho que na prática não vai ser factível. Então, eu acho que o que vai prevalecer aí é o uso responsável. Comece por você mesmo, né? Então, assim, o ideal é você fazer o uso de uma maneira responsável, primeiro até como exemplo e sempre como assessoria, uma supervisão. Assim como você não libera todos os canais pagos, enfim, a cabo para uma criança, você não pode liberar um aparelho eletrônico celular, que é muito mais interativo, portanto, muito mais viciante, tudo que você interage. E só uma última questão, que eu tenho visto uma luz, né, que é um movimento social de espaços interativos. Inclusive, teve reportagens recentes, assim, muito interessantes, de museus interativos, espaços públicos e privados, onde a criança, obviamente, e os pais e responsáveis não podem entrar com o celular, e eles, o que tem lá? Atividades de pular, pintar, desenhar, correr, enfim, é um resgate, isso já está acontecendo, é uma esperança. Bom, que bom. E você, Ana Lúcia, que idade dá para liberar? Eu digo que, na verdade, assim, antes dos 2 anos é altamente prejudicial, justamente por conta dessa questão da interação. E a partir daí, uso responsável, como a Gisele acabou de dizer, e sempre com um adulto ali monitorando, fazendo até uma tradução para a criança do que é aquilo, né? Quais são os benefícios ou malefícios, olha o bichinho, o que ele faz, o que ele não faz. Isso é fundamental, né? Conversar com a criança enquanto ela estiver ali usando. E realmente um uso regrado, com um tempo, né, cuidadoso, não estender mais que 1 hora, eu acho, assim, absurdo para uma criança menor, realmente, de 7 anos. Antes dos 2, nem pensar. Agradecendo a participação da Ana Lúcia Duran, que é a fonoaudióloga aqui no Mentalistas, e a neuropsicóloga Gisele Calia, aqui também no nosso programa. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. Espero que tenha ajudado você, pai, mãe responsável, que acompanha o Mentalistas de hoje. Se você quiser, tiver interesse, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Acredito que muita gente vai fazer uso dessas dicas que a gente trouxe, tá bom? Mentalistas dessa semana fica por aqui. Volta na segunda-feira que vem, a partir das 11 da manhã, ao vivo aqui na TV Estadão. Obrigada pela sua audiência e até lá!